Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 11, que nos diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. E o versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Queridos, eu quero meditar com você hoje sobre a razão da nossa oração. A razão, ou o motivo, ou por que devemos orar. Nesse texto que eu li, é um texto maravilhoso. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele recebe notícias, informação, testemunho a respeito da igreja em Colossos. Evidentemente, é uma igreja nova, é uma igreja em que está crescendo muito na fé e na graça. E o apóstolo Paulo, como amava, sendo ele um dos fundadores, um dos pais daquela igreja, ele recebe informação, testemunho, que aquela igreja estava indo muito bem. Aquela igreja estava crescendo com saúde espiritual, firmeza, o povo desenvolvendo uma verdadeira fé, a esperança, um povo enriquecido das coisas espirituais. E quando ele ouve aquilo, ele sente a necessidade de orar por aquela igreja ou pelaquela igreja. Mas eu quero que você preste atenção à razão da oração neste caso. Ele diz o seguinte: desde que ouvimos falar, ouvimos o testemunho a respeito de vocês, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais, veja bem, primeiro, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Continua: oro por vós para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados ou fundamentados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. O que eu quero chamar sua atenção e o que me chama a atenção nesta ocasião, queridos irmãos, é a necessidade que temos de orar pela igreja, de orar uns pelos outros com este mesmo propósito. Será que temos feito isto? Eu ouço hoje muito se falar em oração, campanhas de oração, propósito de oração. Se ora muitas vezes, alguns dizem assim, hoje não se ora mais. Eu discordo, eu acho que se ora sim,
A igreja ora, as pessoas oram. O que eu quero chamar a sua atenção é sobre o propósito da oração, a razão da oração. Se observarmos, vamos perceber que, na maioria das vezes hoje, se ora só por coisas materiais. É muito comum ouvirmos pessoas pedir oração e pessoas dizer: vamos orar, vou fazer um propósito de oração por você. E quando você observa, todo o propósito gira em torno de uma vida terrena. As pessoas querem solução para os problemas que enfrentam na terra, e é claro que natural, vão querer. As pessoas querem cura para as doenças físicas, é claro, nós queremos. Se eu ficar doente hoje, eu vou orar para que o Senhor me cure. Nós oramos, fazemos propósito de oração, mas sempre voltado com a visão terrena. E oramos muitas vezes por pessoas que não querem sequer seguir a Jesus, não querem compromisso com Jesus. E é por isso que também, muitas vezes, não se alcança nenhum resultado da oração. E o que eu chamo a tua atenção aqui é para perceber as coisas mais sublimes, as coisas que devem ser prioridade na igreja, prioridade na minha vida, na sua vida, e nós devemos orar por elas primeiramente. E as outras, as coisas terrenas, elas surgirão instantaneamente quando a igreja vive estas riquezas espirituais. Eu quero ressaltar mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele está orando para que a igreja tenha conhecimento do Senhor. Nós oramos por isto hoje. Quantas vezes você já disse para alguém: eu vou orar por você, para que você tenha conhecimento de Deus, você conheça a Deus de verdade? Você já fez isso por alguém? Você já orou por alguém, dizendo para ele: vou orar para que Deus te dê sabedoria espiritual, sabedoria, inteligência, não para as coisas deste mundo, mas sabedoria para seguir a Cristo, para servir a Cristo? Já oramos por isso, pelas pessoas. Oh, queridos irmãos, outro motivo: vou orar para que você ande dignamente, ande diante de Deus, dignamente diante do Senhor. Vou orar para que a sua vida seja agradável a Deus, você possa agradar a Deus. Vou orar para que você dê fruto espiritual, você possa frutificar em boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vou orar para que você seja corroborado, isto é, fundamentado, estruturado em toda fortaleza, segundo a força da glória de Deus. Queridos, é isso que a igreja está precisando hoje. É o que as pessoas estão precisando. É conhecer a Deus, é ser fundamentados em Deus, é andar dignamente com Deus, é ter compromisso com Deus, é servir a Deus com compromisso, é dar fruto. É isso que está faltando à maioria das pessoas hoje. Portanto, oremos pela igreja, oremos pelos evangélicos, oremos pelos nossos amigos, conhecidos, irmãos, membros da igreja ou não membros, para que eles sejam de fato fundamentados em Deus. É o que o mundo precisa, é o que a igreja precisa, é o que nós precisamos. É Deus, é estar firmado em Deus, é ter convicção de que servimos a Deus e que isto venha acontecer, e que hoje possamos orar por este motivo. Eu não vou orar agora, porque esses vídeos, essas mensagens devem ser curtas, mas daqui a um pouco eu estarei orando a Deus neste propósito, por estes motivos, e vou orar por você que está me ouvindo. Deus te abençoe.